Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre o classificador vizinho mais próximo, ou também conhecido como KNN. Então, para apresentar esse classificador, antes eu gostaria de analisar com vocês algumas amostras de dados. Então, imagine que temos esses dois grupos e queremos, de alguma forma, separar em grupo vermelho ou grupo preto, para que quando apareça uma nova amostra, como no exemplo, né, em que a gente tem a amostra aí, a interrogaçãozinha, tá? Essa interrogaçãozinha aqui, eu saiba classificá-la. Nesse exemplo, obviamente, a classe deve ser a vermelha, mas por que vai ser a vermelha? Então, uma das opções é a gente criar uma função que separe essas duas classes. Como nesse exemplo, eu criei uma função linear e eu consigo separar. Tudo que está acima da função vai ser classificado como cor vermelha, tudo que está abaixo da função vai ser classificado como cor preta, tá? Vamos pensar agora que a nossa amostra está seguindo essa distribuição. E supondo que agora uma nova amostra que eu preciso classificar está aqui. Como vocês classificariam essa amostra? Provavelmente vocês vão classificar como preta. E a minha dúvida é, existe alguma função que a gente possa criar que faça essa separação, classes pretas e classes vermelhas? Na verdade, há. A gente pode criar uma função, não mais uma função linear, né? Mas a gente pode criar uma função que separa matematicamente grupos vermelhos de grupos pretos. E se eu apresentar para vocês agora essa nova amostra? Nesse exemplo, também temos amostras pretas e amostras vermelhas, mas não é tão trivial criar uma função como nos outros casos. Tá? A gente tem as amostras, elas estão meio que misturadas em alguns pontos. Então, nesse caso, vamos supor que eu tenho uma nova amostra e eu preciso classificar. Como vocês classificariam essa amostra? Ela, nesse caso, seria vermelha ou seria preta? E eu acredito que vocês estejam dizendo aí vermelha. Por que vermelha? Porque ao redor dela só tem amostra vermelha. Da mesma forma que se eu criasse, apesar de eu estar aqui no lado preto, se minha interrogação estivesse aqui no meio, vocês provavelmente também iriam dizer vermelho. Por quê? Porque ao redor eu só tenho amostra vermelha, tá? Então, existe uma técnica chamada K vizinho mais próximo, ou K nearest neighbor, por isso KNN, né, do nearest neighbor, que a ideia é, eu vou avaliar, comparar essa amostra que eu preciso classificar com todas as outras. Eu vou calcular a distância dela em relação a todas as outras. E aí, as amostras que estiverem mais próximas à minha classe, eu vou avaliar qual é a classificação delas. E a classe mais frequente será a classe da amostra que eu quero reconhecer, que eu quero classificar. Mas como é que a gente calcula essa distância? Para calcular a distância, eu quero relembrar com vocês aqui o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa de um triângulo reto, que é formado por um ângulo reto, tá? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Aqui é a fórmula. Se a gente destrinchar essa fórmula, a gente vê que A ao quadrado, que é a distância do ponto A ao ponto B. Observa que é exatamente o valor de A, tá? Então, na verdade, A é igual a raiz de B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas quem é B? B, observa que é a subtração, né, de A por YA por YB. É o valor que a gente vai ter aqui em B. Então, ó, YA menos YB. E quem é que vai ser C ao quadrado? Vai ser exatamente, ó, XA menos XB ou XB menos XA. Como eu vou levar ao quadrado, não vai fazer diferença a ordem, tá? O que eu quero é o valor absoluto dessa diferença. E o valor absoluto dessa diferença aqui. Então, como eu levo ao quadrado, não tem problema, que se ele é negativo, o valor dessa subtração, ele passa a ser positivo, tá? Então, observa que aí, exatamente, fazendo essa conta, eu encontro a distância entre dois pontos. Isso se chama, a gente consegue extrair essa informação pelo Teorema de Pitágoras. E a gente consegue escalonar isso para o que a gente chama um espaço n-dimensional ou espaço euclidiano.
E aí, a distância euclidiana entre dois pontos P e Q, ela é calculada como, observe que P pode ser uma variável que ela tem um espaço multidimensional. Então, ela não tem só x e y, como no exemplo anterior. Ela pode ter x, y, z, enfim, n espaços, que é o nosso vetor de características, tá? Para essa técnica, nossos atributos precisam ser todos numéricos, não podemos ter atributos nominais. Se a nossa base tiver atributos nominais, precisaremos transformá-la em atributos numéricos, tá? Então, bom, para esse caso aqui, eu vou pegar cada atributo e vou fazer uma subtração em relação à nova amostra que eu quero calcular a distância. Eu quero calcular a distância de P e Q, eu vou pegar o atributo 1 de P, vou subtrair do atributo 1 de Q, eleva ao quadrado, mais, pego o atributo 2 de P, menos o atributo 2 de Q, eleva ao quadrado. E assim eu vou até chegar no atributo N. Então, vou fazer a raiz desse somatório aqui. Que isso aqui, se a gente tivesse só dois atributos, x e y, a gente teria lá o teorema de Pitágoras, tá? A gente pode resumir essa equação nessa aqui, né? A raiz do somatório de I variando de 1 até N, onde N é o número de atributos que a sua amostra tem, ou o número de características que a sua amostra tem. E aí eu vou pegar a característica I menos da amostra P, menos a característica I da amostra Q, que eu estou chamando de Pzinho I, Qzinho I, tá? Eleva isso ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer esse somatório, depois eu tiro a raiz. Essa é a distância euclidiana. Existem algumas outras distâncias, que são meio que derivadas da distância euclidiana. Uma delas é a distância de Minkowski, que está aqui o nome dele, tá? Em que ele extrapola, ele não utiliza quadrados, ele pode utilizar um expoente m, pode ser ao cubo, pode ser a quarta potência, mas aí a raiz tem que acompanhar essa razão aqui, tá? A raiz quadrada, na verdade, é porque aqui a gente está levando ao quadrado a raiz quadrada. Se m aqui for igual a 2, o que a gente tem é a distância euclidiana, tá? Então, aqui normalmente se usa m igual a 4, por exemplo. Mas é apenas uma outra medida. E a gente tem também a distância de Manhattan, que também segue a mesma linha, tá? Só que a diferença é que ela não considera a raiz quadrada, ela considera apenas os valores absolutos das diferenças, tá? Então, ele faz o somatório das diferenças de cada característica. Então, a gente tem três formas de cálculo. A mais clássica, a mais utilizada é a euclidiana, que é derivada lá do Teorema de Pitágoras, tá? Essa é a mais utilizada, mas vocês também vão encontrar artigos por aí, se forem ler, que utilizam essas outras técnicas. Inclusive, até nas ferramentas que vocês podem utilizar por aí afora, também é comum, já vir implementado com essas técnicas, e o algoritmo padrão utiliza a distância euclidiana. Mas, e aí, como é o passo a passo do algoritmo? Bom, o treinamento é simplesmente memorizar todos os dados. Não existe um processo, um algoritmo de treinamento, como a gente viu em árvores de decisão. Não, no KNN eu simplesmente memorizo toda a minha base de treinamento. Não existe uma fase de treinamento. É só simplesmente memorizar a base. E como é a fase de teste, a fase de classificação? Para o caso do KNN, na fase de classificação, na fase de teste, o que é que eu vou fazer? Quando alguém passar um padrão que eu preciso reconhecer, que eu não sei qual é a classe, mas eu preciso saber qual é a classe, eu vou simplesmente comparar essa nova amostra com todas as amostras da minha base de treinamento, tá? Depois eu vou encontrar, analisando, calculando a distância dessa minha amostra com todas as amostras da minha base de treinamento, eu vou encontrar as K-distâncias mais próximas a esse padrão, ou seja, as K-amostras que possuem menor distância em relação ao padrão que eu recebi de entrada. E aí eu vou avaliar, esse K é um valor, é uma constante que é definida pelo algoritmo, pode ser 1, 3, 4, 5, o valor que vocês quiserem, tá? A amostra K igual a 1, ela é bem interessante quando a gente não tem ruídos, e a gente pode aumentar o valor de K se a nossa base de dados tem muito ruídos. Se a nossa base de dados ela é muito misturada, né? As classes, os grupos de classes, eles se misturam. Não é interessante um K muito grande, né? Como a nossa imagem anterior,
que tinha grupos de pretos e de vermelhos. Se eu utilizo K, por exemplo, igual a 7, e eu estou lá naquele grupo que só tem 4 vermelhozinhos, é muito provável que ele erre ou ele fique confuso, dependendo de onde a amostra está, tá? Então, não é interessante K muito longo, tá? Se sua amostra tiver sem ruído, K igual a 1 é perfeito. Se sua amostra tiver ruído, K igual a 1 não é muito legal. Aí você aumenta o valor de K. Mas eu nunca vi o pessoal usar mais do que 5, por exemplo, tá? Como valor de K, 5 amostras. Bom, voltando aqui à ideia. E aí a gente vai avaliar qual é a classe dessas K amostras mais próximas. A classe mais frequente nesse grupo vai ser a classe que eu vou dizer do meu padrão de entrada, do padrão que eu preciso classificar. Vamos fazer um exemplo? Para fazer um exemplo, eu peguei uma base de dados que é a classe Iris. Essa base vocês vão encontrar lá no site da UCI, tá? Do UCI Machine Learning. É uma das bases de dados mais conhecidas, mais utilizadas. Eu peguei, na verdade, uma amostra dessa base, tá? Então, essa base, ela quer classificar 3 tipos de flor íris. A gente tem a íris setosa, a íris versicolor e a íris virginica. E o que basicamente diferencia essas flores são algumas características em relação à pétala e à sépala. Então, a gente tem o comprimento e a largura da pétala e o comprimento e a largura da sépala. Isso é o que pode diferenciar basicamente essas 3 flores da família íris, ok? Então, eu tenho 4 características, que são meus atributos, tá? E tenho 3 possíveis classificações. Então, pegando uma subbase da base de dados Iris, lá do site da UCI Machine Learning, temos essa seguinte base. Então, aqui eu tenho um conjunto de características e tenho uma base de teste aqui que eu não sei qual é a classe, eu preciso saber qual é a classificação. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber a classificação dessa primeira amostra, nessa primeira linha. Então, para fazer esse cálculo, o que eu vou fazer é comparar, tá? Essa primeira linha, vou calcular a distância em relação a cada uma dessas amostras. Aqui, tá? E eu vou, para simplificar o nosso problema, eu vou utilizar a distância de Manhattan, porque eu calculo diretamente o módulo das distâncias e não preciso nem elevar ao quadrado nem tirar a raiz. Então, eu coloquei aqui a tabelinha. Se vocês avaliarem em casa, vocês vão ver que aqui é a minha base de treinamento, que é a base que está lá no slide. São esses os valores do comprimento da pétala, da sépala e tal. E aqui, observa que está fixo, é o valor da amostra que eu quero classificar, tá? Então, esse é o comprimento da sépala da amostra que eu quero classificar. E aqui eu tenho a amostra da minha base de treinamento, a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4, a amostra 5 e por aí vai. Então, eu estou montando aqui, tá? As minhas diferenças em módulo. E eu vou fazer 5,1 menos 6,8 em módulo dá 1,7. Então, eu montei toda essa tabelinha aqui para calcular a distância. E aqui está a distância final, a distância de Manhattan final. Se eu somar 1,7 mais 0,5 mais 4,1 mais 1,9, dá 8,2, tá? Então, eu estou fazendo cada subtração aqui de forma isolada, certo? Tá aqui e tá aqui. E depois eu estou fazendo esse somatório, e colocando o resultado aqui. Então, esse é um exemplo da distância de Manhattan, ok? E aí, vamos supor que, para esse caso, o meu K é igual a 1. Então, qual dessas amostras teve a menor distância? Se vocês avaliarem com calma, ó, essa é a menor distância por enquanto. Opa, não é essa. Na verdade, é essa. Então, se eu analiso K igual a 1, a amostra mais próxima à amostra que eu recebi como entrada é uma amostra da classe virginica. Então, significa que aquela minha primeira classe lá, ela é da classe virginica. Professora, e se o K fosse igual a 3? Se o K fosse igual a 3, eu iria avaliar as 3 amostras com menor distância. Quais são as 3 amostras com menor distância? É essa,
essa aqui, que é 1,2, e essa aqui, que é 1,4, certo? Então, eu tenho duas virginica, essa e uma versicolor. Vocês vão avaliar qual é a classe mais frequente no grupo de nas K amostras mais próximas. Minhas K amostras, se K é igual a 3, minhas K amostras é essa e essa. Eu tenho duas virginica e uma versicolor, então minha classe continua sendo virginica, ok? Então, tá aqui, ó, para essa amostra, tá aqui a virginica, ok? Essas duas amostras eu vou pedir que vocês tentem resolver em casa. E aí depois eu trago as respostas para vocês. Obrigada, até a próxima aula.